ter usado aquilo de arma para chantagear, porque teve até, o Bertoldo pode falar isso daí, uma festa que chamava Festa da Cueca, que foi feita aqui com os desembargadores no Hotel Bourbon, em Curitiba, na suíte presidencial, onde o Bertoldo fretou 2 jatinhos para trazer 12, 11, ou sei lá quantos desembargadores daquela época do TRF, hospedou eles no Hotel Bourbon, levou num jogo da seleção brasileira que tinha aqui no Pinheirão, num jogo teste que tinha da seleção brasileira aí, e depois desse jogo teve essa festa da cueca, que o Bertoldo foi lá comigo, com a mulher dele, da época, Adriana, e o Sérgio, o sócio dele. Nós fomos à suíte presidencial, onde tinha um monte de desembargador lá, com um monte de mulheres que uma prostituta mandou, que uma mulher que tinha umas prostitutas mandaram lá para o hotel, e eles fizeram a tal da festa da cueca. Eu presenciei essa festa. E o sócio do Bertoldo gravou essa festa. O que é festa da cueca? Todo mundo de cueca, é isso? Isso, e as prostitutas, isso. Era a festa da cueca que o Bertoldo chamava. Onde que está essa imagem? Esse vídeo, você tem esse vídeo? Não, quem tem isso daí, nessa fita que eles pegaram, que o Sérgio, o sócio dele, ele gravava os desembargadores, gravava essas coisas. Ele tinha, na gravata dele, ele tinha um prendedor de gravata que tinha uma câmera escondida. E ele tinha no escritório os relógios no escritório do Bertoldo, de todas as horas do mundo inteiro, e naquele lá ele botou câmera, que instalaram, e ele pegava os desembargadores que, segundo o Sérgio Moro, iam lá receber dinheiro, e o Bertoldo falava isso, entendeu? Na época, por isso que o Sérgio Moro queria pegar. Isso nunca apareceu em lugar nenhum. E ele pegou essas imagens? O Moro pegou essas imagens, que eu quero dizer. E o Moro pegou e não usou. É por isso que ele tinha tanto poder. Ele tinha tudo isso. Isso. Para você ver aí o tamanho do esquema de Sérgio Moro. Para quem não sabe, o Bertoldo é também um empresário que o Sérgio Moro tinha provas contra ele e o prenderia. O Bertoldo, então, passou a fazer essas gravações para o Sérgio Moro. E como esse empresário tinha sido pego exatamente por pagar propina, ele tinha um escritório. Talvez você tenha visto isso, muitos filmes têm isso, às vezes até se você já foi em algum escritório aí, alguém que tem um escritório e atrás, na parede, tem vários relógios com o horário de vários locais do mundo. O horário de Tóquio, de Nova York, de Brasília, de não sei onde. Pois bem, em alguns desses relógios havia câmeras escondidas. Então ele gravava ele pagando ali a propina para o pessoal, para desembargadores, para autoridades, tudo mais. Então o Sérgio Moro pegava dessas fitas, em vez de ele denunciar, não, ele usava isso para fazer chantagem. Uma coisa que pouca gente falou é que quem era desembargador do TRF4 nessa época era o Teori Zavascki, sabia? Ele era desembargador, não sei se estava na festa da cueca, não faço ideia, mas era desembargador do TRF4, Teori Zavascki, que depois foi o único dos ministros do STF que tentou peitar o Sérgio Moro e morreu. Estava num avião incaível e morreu. Incaível porque o modelo de avião que ele estava é um modelo de avião que, mesmo se o motor quebrar, ele consegue planar por dezenas de quilômetros até achar um local para pousar em segurança. O avião caiu assim. Estranho, estranhíssimo. E a caixa preta também foi danificada. Estranhíssima a morte do único do STF que ali garantiu uma maioria contra a Lava Jato na segunda turma e que era o único que ali peitava o Moro, às vezes, não sempre, viu? Não sempre. Às vezes. Pois bem, o Tony Garcia também conta que o Félix Fischer, ministro do STJ, que foi relator do caso também, no caso do Lula, e que condenou o Lula no caso do Triplex, ele também pode ter sido chantageado. Ele diz, olha, eu não sei se realmente foi chantageado ou não, mas pode ter sido. Por quê? Porque o Sérgio Moro grampeou o filho do Félix Fischer, que tem um escritório de advocacia, e ali ele conseguiu muita coisa contra ele. E em vez de ele denunciar ao Conselho Nacional de Justiça, à Polícia Federal ou alguém, não, ele deve ter usado contra o Félix Fischer, porque imediatamente o Fischer passou a se alinhar com a Lava Jato 100%. Então você vê que as coisas na República de Curitiba eram piores do que a gente pensava, mas muito, muito piores. Eu lembro que tinha em 2017, 2018, começou um burburinho muito grande de que a Carmen Lúcia estava sendo chantageada pela Lava Jato. Eu nunca falei isso aqui em vídeo nem nada, porque isso era só um burburinho. Tinha até muita gente fazendo ali, especulando o que pode ser que descobriram com provas contra a Carmen Lúcia para que ela fosse chantageada. Porque o que se lia sobre a Carmen Lúcia era o seguinte, todas as decisões dela,
todas as ações dela, até ela chegar no STF, eram de um jeito. Aí depois, mesmo no STF, ela tinha sempre o mesmo padrão. Você percebe um ser humano, está sempre no mesmo padrão. Em determinado momento na Lava Jato, muda o padrão da Carmen Lúcia. Ela começa a ser uma pessoa extremamente punitivista. E ela começa a referendar todos os crimes da Lava Jato. Eu lembro que no dia da suspeição, do julgamento da suspeição do Sérgio Moro, eu lembro até hoje, depois do Cássio Nunes dar um voto pró-Sérgio Moro ali, o Gilmar Mendes começou a quebrar o pau com o Cássio Nunes, a Carmen Lúcia deu um voto quase chorando, ela gaguejou várias vezes. Não é normal você ver uma ministra do STF, ainda mais que está lá há muito tempo, gaguejar para dar um voto. Ela estava extremamente constrangida de dar um voto contra o Sérgio Moro, com medo mesmo. Ela fala, caramba, que estranho. O Edson Fachin, ele foi indicado pela Dilma. Edson Fachin, ele foi advogado do MST, ele foi advogado de vários movimentos sociais, ele era um cara extremamente garantista. Ou seja, um cara extremamente assim, ó, vamos aqui pelo bem, progressista. De repente, o Edson Fachin, as primeiras decisões dele na STF eram todas nessa linha. 3 meses depois, e olha, se você pegar a data da conversa entre Dallagnol e Sérgio Moro e as decisões do Fachin antes e depois daquilo, você vê a diferença. E muita gente falava, tinha burburinho na época falando, peraí, isso do Fachin ninguém tá entendendo. Esse não é o Fachin que todo mundo conhece, esse não é o Fachin que foi indicado pela Dilma. O Deltan Dallagnol diz, ó, tive uma conversa com o Fachin, o Fachin é nosso. O que o Dallagnol conversou com o Fachin? E aí o Fachin passou a ser um dos maiores defensores da Lava Jato, um cara extremamente punitivista, assim, ó, primeiro prende, depois pergunta. Caramba. E aí esses métodos da Lava Jato foram comprovados inúmeras vezes. Eles grampearam pessoas, colocaram grampos ilegais dentro da cela, grampearam ilegalmente escritórios de advocacia. Para quem não sabe, é ilegal grampear escritórios de advocacia no Brasil. Sérgio Moro e a da Lava Jato grampearam todo mundo. Quer dizer, aí você vê, peraí, eles tinham um equipamento chamado Guardião, que depois sumiu esse equipamento ali da Força-Tarefa da Lava Jato, que grampeia pessoas e não deixa rastros. Quer dizer, tem todos os indícios de que o que está falando aqui o senhor Tony Garcia é verdade. Ele vai apresentar as provas dia 9. Ele pode, na 247, numa entrevista, ele fala, vai falar, eu não tenho vídeo aqui e tudo mais. Mas a Polícia Federal pode conseguir isso aí, pode conseguir, se não todas as provas, muitas provas para provar que isso acontecia, porque indícios já há. O pior, a Gabriela Hart, ela arquivou isso. A primeira decisão do Eduardo Apio foi desarquivar. Aí o TRF4 fez uma armação para tirar o Eduardo Apio da investigação. Por quê? Porque ele ia começar a investigar isso tudo. Os métodos de tortura, o zoológico humano que era feito num complexo médico que tinha lá em Curitiba, os grampos ilegais, os grampos ilegais em celas. Teve investigação da Polícia Federal, foi tudo arquivado pela Lava Jato. Só que agora o problema é o seguinte, tá tudo no STF, nas mãos do Toffoli. E olha, tentaram prender o Toffoli, tentaram grampear o Toffoli. Tem provas na Vaza Jato de que queriam prender o Toffoli, de que ele era o primeiro alvo. Ele e o Gilmar Mendes eram os 2 alvos, né? Talvez o segundo alvo. O Gilmar Mendes era o primeiro. Se alguém tá feliz hoje é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deve estar rindo à toa hoje. Ó, mais uma outra aqui do Garcia. Vamos lá, porque senão o vídeo vai se alongar demais. Vamos lá. Eles me fizeram dar uma entrevista para Veja, incriminando o Bertoldo, incriminando o PT, incriminando o PT, tudo, essa revista, vocês devem ter aí. Eu fui obrigado, quem marcou a entrevista para mim foi o Sérgio Moro e o Carlos Fernando, entendeu? Eu fui entrevistado no meu escritório e eles me brifaram o que eu tinha que falar. Eu fui brifado pelo Moro e pelo Carlos Fernando para pegar o PT. Eu fui brifado. Brifado, para quem não sabe, briefing, uma palavra em inglês, é quando alguém te diz o que fazer. Quando alguém te dá todos os detalhes de alguma coisa, se fizer tudo mastigadinho e fala, ó, vai lá e faz isso. Você já sabe muito bem o que fazer. Isso é brifar a pessoa, para que a pessoa não fique, vou falar o quê? Não. Você vai falar isso e isso. Então, segundo ele, desde a época do mensalão, diz ele também que o golpe de Estado contra Dilma Rousseff também, ele esteve envolvido, ele, junto com o Eduardo Cunha, com outras pessoas, estavam envolvidos nisso aí e que tinha o dedo do Sérgio Moro também no processo de impeachment da Dilma, no golpe. Quer dizer, e lá no mensalão também tinha. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava. A casa vai cair para o Sérgio Moro. Prepara, viu? A partir do dia 9, veremos. Ó, quem quiser comenta aí que eu vou fazendo mais vídeos sobre o assunto, com mais detalhes.